Brasília é uma cidade nova, num território muito antigo. Vem comigo que você vai saber um pouco mais sobre arqueologia no Distrito Federal. Bora? Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Antonce. Hoje estamos aqui no Parque Nacional de Brasília. No núcleo de educação ambiental temos ali um painel bonito pintado pelo artista Ottoni, artista gráfico Ottoni, que trabalha aqui junto ao núcleo de educação ambiental. E eu estou aqui com a Margarete. Margarete é arqueóloga da Superintendência do IPHAN, no Distrito Federal. A Margarete coordena projetos voltados à pesquisa com sítios arqueológicos do Distrito Federal. E é sobre os sítios arqueológicos no Distrito Federal que vamos conversar. Bem-vinda, Margarete. Você se formou em Goiânia, né? Olá, antes de mais nada, olá, obrigada pelo convite. Na verdade, eu me formei em História em Goiânia, sou de Goiânia, e vim para cá quando eu passei no concurso do IPHAN. E o mestrado e doutorado eu fiz em São Paulo, na USP, tá? E desde então aí eu trabalhei um tempo com arqueologia de contrato, depois eu fiz o concurso do IPHAN e vim parar aqui em Brasília. Bom, então nós vamos falar um pouco da arqueologia aqui no Distrito Federal. Bom, primeiro o que é arqueologia, né? Arqueologia, arqueo, antigo, então a arqueologia vai estudar a cultura humana e os restos que essas pessoas deixaram. E a arqueologia ela é dividida em arqueologia pré-histórica ou colonial e arqueologia histórica, tá? A arqueologia pré-colonial ela estuda aqui no Brasil os caçadores-coletores, os agricultores, e a data limite, o nosso, apesar é artificial, mas seria 1500, que é a descoberta oficial do Brasil. Você tem o 1500 como marco dos estudos. 1500 é o marco que delimita os estudos da arqueologia pré-histórica e da história. E aí, depois de 1500, tem um processo de colonização da cultura europeia, em contato com o indígena. Então, nós temos essa divisão. E aqui no Distrito Federal, nós temos também... Brasília não começou na década de 60, né, no século 20. Então, antes da construção de Brasília, já existia uma história aqui. Existia tanto o período pré-histórico quanto o histórico. No período pré-histórico, aqui ocupava grupos de caçadores-coletores, e esse período é marcado a partir de 11 mil anos atrás até mais ou menos 5 mil anos. Então, você tem os grupos de caçadores-coletores, que são aqueles grupos que caçavam e coletavam, e a economia era baseada nisso. E o que eles fabricavam para auxiliar essa caça, né? Então eles fabricavam instrumentos de pedra, ou instrumentos líticos. E inclusive no livro de arqueologia que nós lançamos, a Superintendência do Distrito Federal, mostra bem isso. E esses grupos eles escolhavam locais que tinham um afloramento rochoso, sempre água próxima, porque essa água vai atrair animais também. Então ele tinha acesso tanto à matéria-prima para fabricar os instrumentos de pedra, que seria como uma faca, semelhante a uma faca. Se ele caçava, ele precisava abater essa caça e consumir. Então ele fabricava um instrumento que a gente chama de raspador plano convexo, e que se assemelha a uma faca ou um canivete, tá? Então, nós temos esse período, e aqui no DF temos um sítio que foi datado, porque ele está nessa faixa temporal, de 11 mil anos até 11 mil a 5 mil anos. Mas aqui no DF, apesar de ter 64 sítios, São 64 cadastrados pelo IPHAN. Pelo IPHAN. Esses sítios, mais da metade, mais de 50% são de caçadores-coletores.
Tá, mas apenas seria então mais ou menos 26 sítios líticos de caçador-coletor. Só que um só que foi datado. E a datação está nessa faixa temporal que já foi considerada, que é de 8.440 anos, que está lá na região do Paranoá. Quando você menciona, então, a característica de um sítio de caçador-coletor, ele não tem abrigo. Não, mas não quer dizer que esses sítios de mais ou menos esses 26 sítios de caçador-coletor são acampamentos temporários. Então ele ia para um determinado local para caçar e para coletar. Não quer dizer que ele vivia ao léu. Lógico que ele deveria ter alguma proteção, mas os arqueólogos não conseguem encontrar porque é de material perecível, madeira, palha. E aqui no DF, o local onde que eles poderiam se abrigar, onde tem abrigo rochoso. E onde que ficam os abrigos rochosos? A concentração na região de Braslândia e na região de Formosa, que está no entorno de Brasília. Sim. Mas em todo o DF existem pequenos abrigos e cavernas. Por exemplo, em Samambaia tem abrigo. Tem 2 naquela região. E os sítios estão próximos. Na região do Jardim Botânico também. Tá? Então existe uma quantidade de abrigos em todo o Distrito Federal, principalmente nessa região que foram cadastrados os sítios, só que ainda não foram estudados. E qual é o problema que existe aqui no DF? Com esse adensamento populacional, os surgimentos assim de condomínios da noite para o dia, de estradas, não, mas principalmente dos condomínios, destruiu muito sítio. Sim. E não só o sítio, até esses abrigos também, porque com o adensamento populacional, essas aberturas de caminhos e estradas, o que acontece? As águas foram carreadas para esses abrigos, estão próximo aos rios. E, por exemplo, existe um que ele corre o risco de desabamento. Olha. Porque a água fluvial desses condomínios é toda conduzida para essa área. Então, existe hoje no Distrito Federal, eu acho que os sítios que vão ser preservados e vão poder ser abertos à visitação pública, lógico que com adequação, vão ser aqueles dentro do Parque Nacional. Ou seja, nas unidades de conservação. Exatamente, no Parque Nacional de Brasília, no Parque Três Meninas. Então, nas unidades de conservação, tanto pré-históricos quanto históricos. Exemplo, aqui no Parque Nacional. Então, eu falei que a arqueologia tem, no período pré-histórico, você tem os caçadores-coletores, mas a partir de mais ou menos a partir do século X, aqui no DF já tem grupos de agricultores ceramistas, que eles vieram para essa região. Eu falo que já vieram prontos, que eles já vieram com uma cultura de construir grandes aldeias circulares, e já conheciam a cerâmica. E são sedentários aí, no caso, são né? sedentários. E onde que estão esses sítios? Estão na região do Riacho Fundo, da região do Gama e em Braslândia. Tá? Então existe esses sítios registrados, cadastrados no IPHAN. O IPHAN, eu como arqueóloga do IPHAN, na verdade você tem planos de ação que você propõe e se aprovado, você desenvolve. Por exemplo, com um projeto de sinalização aqui no Parque Nacional dos sítios históricos. Então, aqui no Parque Nacional tem os sítios pré-históricos, a gente já sabia disso, principalmente de caçador-coletor. Aqui as pesquisas começaram em relação aos sítios pré-históricos quando? Aqui no Distrito Federal, o primeiro arqueólogo que trabalhou aqui tudo dentro do licenciamento ambiental foi o Eurico Miller e o Paulo Jobim. O Paulo Jobim, meu colega da arqueologia. Então, foram eles que trabalharam aqui, identificaram inicialmente, se não me engano, 26 sítios, tanto de caçador-coletor quanto de ceramista, e alguns históricos. Isso todo no Distrito Federal. Distrito Federal. E dentro do Parque Nacional? Ele identificou, o Miller identificou 3 sítios de caçador-coletor. Posteriormente, a Marísia
Barbosa, de Goiânia, do GPA, ela identificou mais 3 na Rebio-Contagem. E em 2016, um colega do IFAM, o Luiz Coimbra, identificou o sítio Mumunhas, que é o único sítio com pinturas aqui no Distrito Federal e que está dentro do parque. E aí então esses sítios que estão dentro do Parque Nacional e na Reserva Biológica da Contagem estão hoje identificados e disponíveis ao visitante por meio de placas instaladas, né? Assim, ele estaria disponível, mas com agendamento de a visita guiada e com autorização prévia. Não, mas as placas estão instaladas para visitação. Isso, as placas estão instaladas, identificando quais sítios, identificando os sítios históricos. E, por sinal, você que identificou, localizou, né? Isso foi através do seu trabalho que esses sítios foram descobertos. E que tem uma relevância muito grande para Brasília. Por exemplo, o acampamento da Missão Cruz, a Fazenda Bananal, que ela foi adquirida as terras pelo governo de Goiás e onde que construiu Brasília. Então a Fazenda Bananal, ela abarcava toda a área do Parque Nacional, o plano piloto até o sudoeste. E quer dizer, se você tem 2 sítios aqui super importantes para Brasília, que é o acampamento da Missão Cruz, a placa que simboliza a Fazenda Bananal. Só esses, e também aqui no parque, na área de visitação pública, temos a Estrada Real, né, que é já do século XVIII. Na parte mais, vamos dizer, mais interna, que teria que ter um agendamento com a direção do parque, você tem fazendas do século XVIII. Aí entraria estudos da arqueologia histórica.